Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nós estamos confeccionando o tapete mosaico de cactos. Esta aqui é a terceira parte do passo a passo e se você está procurando como começar o seu tapete, eu deixei o link na descrição do vídeo. Lá você encontra também a lista completa de materiais, tem link para fazer download do gráfico e tem sugestões de outros tipos de acabamento que você pode adaptar aí no seu tapete caso você queira. Eu espero que você goste do passo a passo e se você gostar, então se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, ative também as notificações porque assim você recebe as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Fiz 3 vezes o desenho para formar o comprimento do meu tapete, olha, sempre repetindo da carreira de número 2 até a carreira de número 21, que é essa toda em ponto alto. Comecei novamente da carreira 2, fui até a 21. Terminei aqui então com a carreira toda de ponto alto, exatamente igual à primeira carreira do trabalho. Mas como eu disse, você pode repetir aí o desenho quantas vezes for necessário para formar o comprimento, que dá certo fazer o acabamento também. Aqui depois do último ponto alto, olha, eu vou fazer uma corrente de espaço, somente para dar distância para o primeiro ponto baixo. Nós vamos começar a fazer aqui um contorno no tapete. O primeiro ponto baixo eu vou fazer na metade aqui da última carreira, ou seja, pegando o último ponto alto como alça, pegando ele no meio e prendo com ponto baixo. Essa corrente aqui só serve para dar distância, tá? O próximo ponto eu vou fazer entre uma carreira e outra. Bem na divisão entre uma carreira e outra, eu faço ponto baixo. Depois faço ponto baixo na metade da próxima carreira e na divisão entre uma carreira e outra. Na metade da carreira e na divisão entre uma carreira e outra. Eu vou seguir fazendo assim até chegar no canto. Quando chegar no canto, na hora de contornar, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no canto, olha, aqui eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntes e novamente ponto baixo no mesmo lugar. Tenho aqui a ponta de fio inicial que eu não cortei ainda, eu vou continuar fazendo ponto baixo agora e aproveito para esconder essa ponta de fio o máximo possível, só prendendo com ponto baixo. Depois não precisa nem amarrar, é só cortar as sobras. Aqui no cantinho, se ficar repuxando, você pode fazer 3 correntes sem nenhum problema, tá? Eu fiz 2 correntes aqui para contornar, mas se o seu ficar repuxando, você pode fazer 3 correntes que não tem nenhum problema. Vou seguir contornando assim por toda a volta, sempre que chegar no canto. Um ponto baixo, 2 correntes, ponto baixo no mesmo lugar. Já estou completando a volta, olha, eu fiz ponto baixo até o último ponto alto, fiz 2 correntes, agora eu vou fazer ponto baixo novamente no mesmo lugar. Esse ponto baixo já vai ficar em cima daquela corrente que nós fizemos somente para servir de espaço para fazer o primeiro ponto baixo. O primeiro ponto baixo nós fizemos na metade da primeira carreira e é nele que eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Finalizei aqui então uma volta completa toda em ponto baixo. Se você quiser, você pode já partir para o acabamento. Eu gosto de fazer 2 voltas com ponto baixo porque deixa o trabalho mais firme. A lateral aqui do trabalho fica mais simétrica, né? Mais retinha, dá mais peso aqui no trabalho, por isso eu gosto sempre de fazer 2 voltas com ponto baixo, tá? Vou começar a próxima volta fazendo uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo. Esta corrente nós vamos utilizar quando completar a volta para finalizar, tá? Com ponto baixíssimo exatamente nesta corrente. E eu vou continuar agora fazendo ponto baixo em todos os pontos baixos, pegando somente o fio da parte de trás, desse jeito, olha, somente o fiozinho na parte de trás e faço ponto baixo. Todos os pontos baixos têm 2 fios na parte de cima, desse jeito aí, e eu vou pegar somente o fiozinho na parte de trás, desse jeito. Vou seguir fazendo assim, ponto baixo até chegar no canto. Quando chegar no canto, na hora de contornar, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no canto, olha, eu tenho logo à frente as 2 correntes que nós fizemos para formar o cantinho do tapete. Vou fazer ponto baixo na primeira corrente, faço 2 correntes e vou fazer ponto baixo na segunda corrente também, pegando somente o fiozinho da parte de trás. Se você fez 3 correntes para contornar aí no seu tapete, você vai fazer ponto baixo na primeira corrente, 3 correntes para formar o contorno, pula uma corrente e faça ponto baixo na terceira e última corrente das 3 que você fez para formar o canto. Vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos de base do mesmo jeito, pegando somente o fiozinho da parte de trás.
Sempre que chegar no canto, faço ponto baixo na primeira corrente, 2 correntes de espaço e ponto baixo na segunda corrente. Então eu vou seguir contornando assim por toda a volta. Já estou completando a volta, vou finalizar com ponto baixíssimo na corrente que nós fizemos para dar a altura do primeiro ponto baixo. E para fazer esse outro tipo de acabamento, eu vou fazer ponto baixíssimo em cima do próximo ponto baixo também, tá? Então, fiz ponto baixíssimo na corrente que nós fizemos para iniciar a volta e depois fiz ponto baixíssimo em cima do próximo ponto. Para adaptar o acabamento, independente do comprimento do tapete que você fez, precisamos contar todos os pontos baixos que nós temos no comprimento e na largura do tapete. Vou contar da seguinte forma: uma corrente aqui no canto, todos os pontos baixos no comprimento do tapete e uma corrente no canto seguinte. No meu tapete tem um total de 127 pontos. 127 menos 3 dá 124 e 124 eu divido por 4 para ver se vai sobrar algum ponto, tá? No meu aqui, olha, 124 dividido por 4 dá um total de 31. Eu estou então, olha, na posição do quinto ponto de base, já que eu contei com uma das correntes. Uma corrente, depois mais 3 pontos baixos, e aí eu estou na posição do quinto ponto de base. Vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, e vou fazer mais 2 pontos altos para completar aqui o primeiro bloco com 3 pontos altos. 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e faço o bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Eu fiz a divisão de pontos, depois de contar o total, né, menos 3 e o restante dividido por 4, para ter certeza que lá no próximo canto eu termine com um bloco assim com 3 pontos altos. Porque nós precisamos de 4 pontos de base para fazer essa sequência aqui, com um espaço e 3 pontos altos. Por isso, dividi o restante por 4, tá? No meu aqui, olha, 124 dividido por 4 dá uma conta exata, dá um total de 31. Então, significa que todos os espaços eu vou fazer com uma corrente, pulando apenas um ponto de base e bloco com 3 pontos altos. Se você fez o seu tapete com um tamanho diferente, depois de contar todos os pontos, aí subtrai 3, né? Desconta 3 e o restante dividindo por 4, pode ser que fique sobrando 1, 2 ou 3 pontos. Se sobrar somente um ponto, significa que antes de chegar no próximo canto, você vai fazer um dos espaços com 2 correntes, pulando 2 pontos de base. Tá? Digamos que você tenha contado aí os pontos, fez a divisão, ficou sobrando um ponto, né? Dividiu por 4, ficou sobrando 1. Um dos espaços, pulando 2 pontos de base com 2 correntes. Se ficarem sobrando 2 pontos, então significa que antes de chegar no próximo canto, você vai fazer 2 espaços, pulando 2 pontos de base com 2 correntes. E se sobrarem 3 pontos de base, do mesmo jeito, 3 dos espaços antes de chegar no próximo canto, você precisa fazer com 2 pontos de base, pulando 2 pontos de base com 2 correntes de espaço. No meu aqui deu uma conta exata, né, porque o total é 127, menos 3, sobra 124, e 124 dividido por 4 dá um total de 31, então deu uma conta exata, não sobrou nenhum ponto, todos os espaços com uma corrente, pulando somente um ponto de base. Vou seguir fazendo assim até chegar no canto. Quando chegar no canto eu mostro para você como fazer o contorno e como fazer a divisão de pontos na largura também. Já estou chegando aqui no canto, olha, e o último ponto alto é feito dentro do espaço de 2 correntes, tá? Porque na hora da contagem dos pontos, nós contamos uma corrente lá no primeiro canto, todos os pontos baixos, mais uma corrente nesse canto, né? Então, o último ponto alto dentro do espaço de 2 correntes e terminei aqui então no canto com um bloco com 3 pontos altos. Faço 3 correntes para formar aqui o próximo canto. Vou girar o trabalho e aqui na largura do tapete a contagem é feita do mesmo jeito. Começo contando uma corrente aqui no cantinho do tapete, todos os pontos baixos, mais uma corrente no canto seguinte. O total menos 3 e depois dividido por 4. No meu tapete tenho aqui um total de 73 pontos, menos 3 sobram 70, que dividido por 4 dá um total de 17, mas ficam sobrando 2 pontos. Aqui então eu vou utilizar aquela regrinha, né, de em 2 espaços antes de chegar no próximo canto,
fazer 2 correntes de espaço pulando 2 pontos de base. Então, depois das 3 correntes, eu vou fazer um ponto alto dentro do espaço de uma corrente, que eu contei com essa corrente aqui no canto, faço ponto alto no próximo ponto e no próximo ponto também. Tenho aqui bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, vou fazer um bloco com 3 pontos altos. Vou fazer alguns blocos assim, pulando somente uma corrente de espaço, né? Porque somente em 2 dos espaços, sobraram 2 pontos, somente em 2 dos espaços antes de chegar no próximo canto que eu preciso fazer pulando 2 pontos de base. Vou deixar eles bem separados aqui um do outro, por isso vou fazer alguns aqui somente com uma corrente de espaço. Já fiz aqui alguns blocos, então, com 3 pontos altos, uma corrente de espaço, pulando somente um ponto de base. Agora eu vou pular 2 pontos de base, olha, 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, assim eu já utilizo um dos pontinhos que ficaram sobrando na minha divisão, né? O total menos 3 e o restante dividido por 4, deu um total de 17, ficam sobrando 2. Eu fiz aqui um espaço com 2 correntes pulando 2 pontos de base, significa que eu utilizei somente um dos pontinhos que ficaram sobrando. Apesar de ter pulado aqui 2 pontos de base, um eu já precisava pular mesmo entre um bloco e outro. Então, o outro pontinho que eu pulei extra aqui é que eu estou utilizando. Vou fazer mais alguns blocos assim, somente com uma corrente de espaço e bloco com 3 pontos altos. E um pouco mais à frente eu utilizo mais um dos espaços, ou seja, utilizo mais um ponto, né? Faço mais um dos espaços pulando 2 pontos de base, assim eu utilizo os 2 pontinhos que ficaram sobrando na minha divisão. Fiz aqui mais alguns blocos, olha, pulando somente um ponto de base, né? Bloco com 3 pontos altos. Isso após fazer aquele espaço com 2 correntes pulando 2 pontos de base. E agora eu vou usar o outro pontinho que ficou sobrando. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base e faço o bloco com 3 pontos altos. Como eu já utilizei os 2 pontos que ficaram sobrando, significa que agora eu posso seguir fazendo somente uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e faço o bloco com 3 pontos altos, que assim eu chego no próximo canto então com um bloco de 3 pontos altos. Vou seguir aqui para ver se vai dar certo mesmo, olha. Bloco com 3 pontos altos, uma corrente e bloco com 3 pontos altos. Já estou chegando no canto, olha, o último ponto alto feito dentro do espaço de 2 correntes, então significa que eu terminei aqui na largura do tapete também com bloco de 3 pontos altos, e em 2 dos espaços fiz com 2 correntes pulando 2 pontos de base, porque na minha divisão ficaram sobrando 2 pontos. Se sobrasse só um, faria mais ou menos no meio. Se sobrassem 3, dividiria de forma bem aleatória. O importante é que eles não fiquem juntos, tá? Na hora de fazer aí os espaços pulando 2 pontos de base. No comprimento do tapete eu vou seguir repetindo, aqui o meu deu uma conta exata, né? Então vou fazer aqui as 3 correntes para formar o canto. Começo dentro do espaço de 3 correntes fazendo um ponto alto, completo o bloco em cima dos próximos pontos baixos e todos os espaços com uma corrente pulando somente um ponto de base. Vou seguir assim por toda a volta. Não se esqueça que quando chegar na largura do tapete novamente, 2 dos espaços pulando 2 pontos de base. Já estou completando a volta, fazendo os blocos com 3 pontos altos. Aqui no final faço uma corrente, finalizo com ponto baixíssimo na segunda corrente das 2 que nós fizemos para formar o primeiro ponto alto. Vou começar a próxima volta no próximo espaço de uma corrente. Então, eu vou seguir com ponto baixíssimo em cima dos próximos pontos, olha, ponto baixíssimo, e ponto baixo dentro do espaço de uma corrente. Faço 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, enrolo o fio na agulha e faço mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Tenho, então, um bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço entre um bloco e outro e faço o bloco com 3 pontos altos. 2, 3. Uma corrente de espaço, vou para o espaço entre um bloco e outro e faço novamente bloco com 3 pontos altos.
2, 3. Eu vou seguir fazendo assim até chegar no canto. Mesmo se você fez o seu tapete com um tamanho maior e em algum dos espaços tenha duas correntes, né, que você tenha feito aí para adaptar a quantidade de blocos, não tem problema. Todos os blocos com 3 pontos altos e sempre com uma corrente de espaço. Vou seguir fazendo assim até chegar no canto e na hora de contornar eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no canto, olha, eu tenho logo à frente então a alça com 3 pontos altos, né, formando o canto do tapete. Aqui no canto vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. 3 correntes de espaço e vou completar esse leque aqui do canto com mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Novamente 3 pontos altos então, 1, 2, 3. Ficou assim aqui no leque do canto. Faço uma corrente de espaço e vou seguir fazendo bloco com 3 pontos altos entre todos os blocos, né, nos espaços que nós temos entre um bloco e outro. Quando chegar no espaço de duas correntes, olha, eu faço normalmente bloco com 3 pontos altos. Ou seja, vou fazer bloco com 3 pontos altos em todos os espaços, independente da quantidade de correntes, tá? Mesmo se você tenha feito aí duas correntes como eu fiz aqui para adaptar, veja que eu estou fazendo bloco com 3 pontos altos e somente uma corrente de espaço entre um bloco e outro. Vou seguir repetindo assim por toda a volta. Já estou completando a volta e eu vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente das duas que nós fizemos para formar aqui o primeiro ponto alto. Vou começar a próxima volta em cima do próximo ponto alto, ou seja, o ponto do meio desses 3 que nós temos nesse primeiro bloco. Vou fazer ponto baixo em cima desse ponto e agora eu vou trabalhar na corrente de espaço que nós temos entre um bloco e outro. Vou fazer ponto baixo, 3 correntes, volto nesse ponto baixo pegando os 2 fios e prendo com ponto baixo para formar o ponto picô. E em seguida prendo com ponto baixo novamente no mesmo espaço de uma corrente que nós temos entre um bloco e outro, terminando aqui então o primeiro ponto picô. Prendo com ponto baixo no ponto do meio desse bloco que nós temos logo à frente. E agora vou repetir, olha, no próximo espaço entre um bloco e outro, eu prendo com ponto baixo, faço 3 correntes, volto no ponto baixo pegando os 2 fios e prendo com ponto baixo, e depois faço ponto baixo no espaço de uma corrente novamente. No bloco seguinte, em cima do ponto do meio, eu prendo com ponto baixo. E vou seguir repetindo assim até chegar no canto. Quando chegar no canto, na hora de contornar, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando aqui no canto, olha, eu vou prender com ponto baixo no ponto do meio, né, desse último bloco que eu tenho antes da alça com 3 correntes. Enrolo o fio na agulha e agora na alça com 3 correntes eu vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Faço 3 correntes, volto em cima do último ponto alto pegando os 2 fios e prendo com ponto baixo para formar o ponto picô. E vou fazer mais 4 pontos altos no mesmo lugar, na mesma alça. 1, 2, 3, 4. Em seguida, prendo com ponto baixo no ponto do meio do bloco que nós temos logo à frente. Assim eu faço aqui o leque no canto do tapete. Vou para o próximo espaço de uma corrente, prendo com ponto baixo, faço 3 correntes, volto nesse ponto baixo e prendo com ponto baixo também, para formar aqui o ponto picô, e faço mais um ponto baixo no mesmo espaço. Prendo com ponto baixo no ponto do meio do bloco logo à frente e vou seguir repetindo assim por toda a volta. Sempre que chegar no canto, eu faço o leque com 4 pontos altos, um ponto picô e novamente 4 pontos altos. Já estou completando a volta, olha, e se você não tem agulha de tapeceira, é só finalizar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, alongar bem esse fio, puxar ele para a parte de trás, amarrar bem e cortar as sobras.
Se você tem agulha de tapeceiro, então aqui, olha, depois do ponto baixo, não finaliza com ponto baixíssimo, tá? Depois do ponto baixo, só alongar bem esse fio. Vou cortar, então, para a gente finalizar com a agulha de tapeceiro. Vou colocar aqui o fio na agulha. Vou passar agora esse fio de trás para frente, vou pular, olha, o primeiro ponto baixo, vou no próximo então, no segundo ponto baixo, pegando os dois fios assim na parte de cima, passo o fio todo de trás para frente. Vou passar agora de cima para baixo no último ponto baixo e pego no primeiro ponto baixo que nós fizemos, saindo com a agulha para a parte de trás do tapete. Só ajustar bem esse ponto, olha, e ele fica exatamente igual a todos os outros, aí não dá para aparecer onde a gente começou e onde finalizou esse tapete aqui. Com o fio já na parte de trás, eu vou só conduzir ele um pouco mais até aqui o acúmulo de fio, para que eu possa amarrar ele bem e cortar as sobras. Temos aqui então o tapete pronto, eu espero que você tenha feito, gostado do resultado. Se você fez, compartilhe nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no canal, que eu vou ficar bem feliz. Um forte abraço e até o próximo passo a passo.